Ai, que Nessa delícia, véspera gente. de feriado aqui no Manhã Bandeirantes, a gente vai para o último intervalo. Na sequência, a gente vai conversar com o Cris Parente, que é personal trainer, infelizmente, né, para falar do que aconteceu com a brasileira, a Maria Flávia Araújo, 38 anos, que morreu durante uma prova de natação na Ironman Texas, nos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, hoje, dia 20, o corpo deve passar por uma autópsia lá mesmo, né, nos Estados Unidos. Essa informação foi confirmada pela irmã da Mara Flávia Araújo, a Melissa Araújo, e ela morreu durante uma das provas de triatlo de longa distância, uma das mais desafiadoras do mundo, não é? Então daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais sobre como o corpo, não é, chega nesse limite, o que pode ter acontecido com a brasileira, mas não só isso, não ficar especulando, mas também saber do preparo, né, do cuidado que um atleta precisa ter. No caso dessa brasileira, ela competia há 10 anos, né, tinha conhecimento do que estava fazendo, mas essas provas ganharam, não é, fama, repercussão, muita gente ali agora participando. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar com o Cris Parente. Rede Bandeirantes de Rádio. 11h41 já de volta aqui com o Manhã Bandeirantes, e anunciamos, né, a participação agora ao vivo nessa segunda-feira, dia 20 de abril, do Cris Parente, que é personal trainer. Cris, obrigado sempre, viu, pela atenção com a Bandeirantes. Imagina, Danilo, obrigado você, bom dia, Danilo, Saurino, Paula, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né, a gente sempre, de anos, né, a gente está junto e contem sempre comigo. Obrigado, viu, Cris? Infelizmente, né, dessa vez para falar de um assunto triste, né, a morte da triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, que morreu durante uma prova de natação do Ironman Texas, e o corpo deve passar hoje por uma autópsia, né, lá nos Estados Unidos mesmo. No caso dessa brasileira, ela já tinha, não é, conhecimento da prova, já fazia isso há uns bons anos, né, 10 anos do que a gente tem aqui a informação de que já praticava, não é, atividade física e participava dessas provas há 10 anos, né? Mas a gente queria entender com você, não é, Cris, o que acontece com o corpo, né, nesse limite, porque são provas desafiadoras, não à toa é chamada de uma das mais difíceis, mais desafiadoras do mundo, não é? Porque é a maratona, é a corrida, são 42 quilômetros, tem a natação e tem mais uma, né? Você poderia explicar pra gente, Cris, por gentileza? Bom, Danilo, o triatlon, né, é uma modalidade que vem se desenvolvendo e vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente com o atleta que já tem uma idade um pouquinho mais avançada. A ciência trouxe pra gente alguns dados que o atleta que está ali passando dos 30 anos, ele começa a ter desempenhos melhores nas provas de resistência, de longa duração, né? E o triatlon é uma prova que já engloba 3 modalidades, que é o ciclismo, a natação e a corrida. O Ironman, especificamente, ele é o suprassumo do triatlon. Ele é uma prova que tem extensões dessas 3 provas muito grandes, né? Então não é qualquer atleta, nem qualquer triatleta que consegue fazer uma prova como essa. Ela demanda muito, né? Muito na preparação, muito nos treinos e muito na própria prova. Então, quando a gente vai colocar alguém para fazer uma prova como essa, com certeza já é uma pessoa que já tem um histórico de estar treinando há algum tempo, porque ninguém começa com uma prova dessa, que é uma das mais intensas que tem, e nem uma prova de triatlo normalmente, mas para passar para um Ironman, essa pessoa já tem um histórico bom de provas de treinamento de longa distância, né? E era o caso dela, né? Era uma atleta que tinha experiência, que tinha 10 anos de prática da modalidade, ela estava com 38, então dos 28 para frente ela estava fazendo essa modalidade, e ela tinha um preparo para fazer isso. Né, independente de ser preparada ou não ser preparada, né, todas as atividades físicas que são levadas ao extremo, que o nosso corpo tem que fazer atividades em altíssima intensidade, a gente dentro da ciência tem um conceito que ela passa do que é o que a gente chama de saúde, né? Fazer exercício até determinado nível a gente tem ganhos, fazer exercício acima desse nível a gente tem performance, só que a performance ela tem um preço. E esse preço é um pouco da saúde, né? Então, mais ou menos para o ouvinte entender, é como se a gente pegasse um carro que ele foi feito para andar regularmente a 100 km por hora, e ele suportaria andando 10 anos a 100 km por hora, porque ele foi projetado para isso, e a gente coloca ele para andar a 130, 140. Então, naturalmente, a gente tem um desgaste acima do que aquele desgaste previsto, e isso tem um preço. Normalmente, esse preço ele é pago pela saúde ou pelo tempo.
né? Então, a gente sabe que alguns atletas têm uma expectativa de vida menor do que uma população normal. Por quê? Porque em 10, 15 anos ali, ele gastou o corpo dele acima do que estava previsto para acontecer. No caso dela, né, e aí já entrando especificamente na prova, a prova do triatlo ela começa com a natação. E foi exatamente onde ela já teve o problema, né, onde aconteceu a fatalidade, na primeira prova. Então, a gente poderia ter imaginado que ela estava fazendo a prova com um super desgaste, estaria extremamente cansada e tudo mais, e o corpo entrou em algum estado de falência e alguma coisa aconteceu ali. Mas aparentemente não, porque foi na primeira das provas, né? Então ela estava logo no começo do processo. Se ela é uma atleta treinada, que está ali há muitos anos praticando aquilo ali, é muito difícil que tenha sido por esse cansaço ali naquele primeiro momento, né, da prova em si. O que a gente não sabe realmente o que aconteceu é o que acontece nos dias anteriores à prova, né? Se a gente não tem uma boa regulação do treino, do sono, da alimentação, tudo isso pode interferir no seu desempenho na prova. Como você fala assim, um atleta vai jogar uma partida de futebol amanhã e ele fica treinando hoje em alta intensidade e amanhã ele vai chegar e não vai conseguir render do mesmo jeito. Não acho que foi isso. Aparentemente deve ter sido alguma fatalidade, alguma coisa que talvez, até se ela não estivesse fazendo o esforço, ela possa ter alcançado isso e ter conseguido e ter gerado esse estresse naquele momento e fez com que ela não conseguisse suportar um esforço. Pode ter sido um mal súbito que talvez acontecesse na prova, se ela estivesse sentada em casa pode acontecer isso. Enfim, é muita coisa que a gente precisa avaliar antes da gente colocar uma opinião sobre isso. Quais são os problemas de saúde, além do óbvio, né, a questão da saúde cardiológica, quais são os problemas de saúde que podem impactar e gerar algum tipo de problema no meio da prova? Olha, assim, primeiro as condições de prova, né? Quando você tem condições extremas de temperatura, de frio ou de calor, a falta de hidratação, a falta de algum nutriente, a gente tem algumas outras modalidades, e a gente sabe também que no mundo do alto desempenho isso às vezes é recorrente, não acho que é o caso dela também, os atletas às vezes suplementando coisas que não são tão positivas assim para o corpo, mas que para o desempenho elas são positivas, e o corpo da gente é uma máquina extremamente complexa, né? São muitas variáveis que a gente tem ali trabalhando simultaneamente para que se aconteça algum resultado. É que nem o rapaz lá que fala dos aviões, se o avião cair, a gente precisa combinar um monte de coisas. No corpo é muito mais coisas, né? Quando você está falando sobre esforço, uma atleta que treina regularmente, ela tem um controle alimentar, ela tem uma rotina de prática regular e tudo mais, ainda que seja forte. Mas tem uma questão genética, né? E aí talvez esse seja um dos pontos, né? Quando a genética vem, a genética é como você é, né? A sua origem, o mix do seu pai com a sua mãe te gerou ali, então você tem combinação de genes que vão fazer seu corpo reagir ou atuar de maneiras distintas. Então, quando acontece algumas situações como essa, a gente já teve casos de atletas no futebol que têm um mal súbito e morrem no meio do campo de futebol, que são atletas que são monitorados, que são treinados, que são preparados, mas que em algum momento pode acontecer uma questão como essa. Aparentemente, né, se eu tivesse que chutar alguma coisa, como é muito no início da prova, eu acho que talvez tenha tido alguma questão dessas, de algum mal súbito, alguma questão genética que tenha vindo ali, que acontece em algum momento, né? Para pessoas que treinam, para pessoas que não treinam. Às vezes a gente fala sobre acontece alguma fatalidade com alguém praticando exercício e a gente naturalmente conecta com o exercício. E quantas fatalidades acontecem com pessoas que não estão praticando exercício, né? Fatalidades que eu digo como essa, assim, olha, tava tudo bem, de repente, a pessoa acontece um mal súbito, ela vai lá e falece. Então, a pessoa estava praticando exercício. Em algum momento, na população geral, todo mundo fazendo alguma coisa, alguém vai estar no meio do exercício, alguém vai estar se alimentando, alguém vai estar tomando banho e pode acontecer uma situação como essa. Agora, Cris, a gente sabe que nesse momento, né, ainda bem, pro bem, tem muita gente praticando atividade física, e inclusive corrida é uma que viralizou, né, como a gente chama. Aqui em São Paulo, todo fim de semana são várias e várias corridas. Só que eu não sei como é que é a fiscalização e o preparo para todo mundo. Ano passado, inclusive, a gente teve aquele jovem de 20 anos que acabou morrendo numa corrida de rua em Porto Alegre por conta de um mal súbito. E nem o quanto é frequente, né, esses esportistas terem esse tipo de mal súbito, enfim, em competições. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a responsabilidade, né, dessas pessoas fazerem esses campeonatos, mas a responsabilidade de ter um preparo,
né? E a própria responsabilidade também desses, tanto a Ironman agora da brasileira, quanto também as corridas que acontecem por aqui e outros eventos, de repente pedirem, eu acho que eles pedem exame médico, porque o meu marido ele faz muitas corridas, ele sempre tem que dar ali algum exame, alguma vistoria de algum médico para ele que ele está apto àquela corrida. Mas o preparo, né? O que a gente pode falar de responsabilização, de preparo? A parte boa, o copo meio cheio, é que tem muita gente querendo se exercitar hoje em dia, a saúde agradece. Mas o copo meio vazio é que a gente também está encontrando mais casos como esses, né? Qual a responsabilidade de quem é e como fazer? Então, praticar esses eventos com responsabilidade para cada um. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que a sua pergunta é excelente, Paula, porque durante muito tempo, né, a gente bateu naquela tecla de que, olha, tem que estar controlando e tem que estar medindo e tem que estar se preocupando com a saúde antes de fazer qualquer coisa. E isso é uma verdade e isso segue acontecendo, né? Só que, ultimamente, a gente foi fazer alguns levantamentos mundiais. Que eu falo a ciência do treinamento, da atividade física, né? E muitas das barreiras que existiam para as pessoas começar eram sobre essa necessidade de alguma preparação sobre, olha, precisa fazer um check-up sobre isso, sobre aquilo e tudo mais, né? E aí muita gente acabava desistindo. Fizeram alguns estudos mundiais comparando assim, olha, pessoas que começam sem fazer o check, qual que é a incidência de ter problemas como esse? E só para ficar claro, tá? Eu só estou relatando um estudo aqui. Qual que é a incidência de ter um problema como esse? E qual que é a incidência de problemas para pessoas que nem começam e ficam sentadas porque elas acham que dá muito trabalho para começar e toda aquela história que a gente sabe que é difícil de ingressar no exercício. E a gente detectou que quando a pessoa não começa e ela fica sedentária ali, a incidência de problemas cardiovasculares, de tudo, ela é muito maior do que aquele cara que inicia num processo, ainda que ele não tenha feito um check. E eu não sou a favor de não fazer o check, tá? Só para vocês saberem. Sou muito a favor de que se faça esse acompanhamento. Mas ainda assim, a incidência de o cara estar sentado é muito pior, a incidência das lesões, dores e problemas de mal súbito e tudo mais, é muito pior para o cara que nem começa. Então, durante alguns anos, no final dos anos 90, era obrigatório, por lei, em alguns lugares, a pessoa entrar numa academia e fazer uma avaliação física. E aí a gente botava uma barreira inicial para as pessoas fazerem essa avaliação, uma avaliação física, uma avaliação médica e tal, era uma lei. Depois essa lei caiu. E aí não é mais obrigatório se fazer isso daí, precisa ter esse exame, né? E dentro da medicina, eu sou especializado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a própria medicina já fala sobre uma coisa, olha, é muito importante a gente fazer esse check, a gente fazer uns exames antes para se detectar se tem alguma coisa ou não, mas quando a gente não detecta, isso não garante que aquela pessoa não vai ter nada. Então, assim, detectar alguma coisa ali é essencial. Fazer um check-up antes é essencial, porque se tiver alguma coisa, a gente já cuida ali naquele momento. Mas a maioria a gente não detecta nada. Fala, aparentemente, com esses exames que a gente tem hoje, tá tudo ok. E aí essa pessoa vai para a atividade física, para a prática que ela quiser, né? E aí, em determinado momento, pode acontecer com essas pessoas que também fizeram esse check-up, né? Então, assim, resumindo tudo isso que a gente está falando, assim, é muito difícil da gente falar assim, olha, isso é responsabilidade da prova ou não responsabilidade da prova, ou da academia, ou do clube, ou de qualquer um desses lugares. Qual que é o grande X da questão? Tem que estar preparado para atender quando acontecer. Né? Se eu vou fazer um show de rock e alguém vai lá, passa mal lá dentro, eu tenho que ter ambulância, eu tenho que ter o preparo para poder atender essa pessoa o mais rápido possível, porque a gente sabe que os primeiros atendimentos, aqueles iniciais que o paramédico chega ali e faz naquele momento, são cruciais para que a gente tenha uma chance de salvar aquela pessoa. Então, assim, a responsabilidade envolve a gente ter uma estrutura de qualquer prática que seja, de qualquer esporte ou de qualquer evento que a gente vai fazer, capaz de atender aquela pessoa com velocidade. Se a pessoa fez um exame, entregou o exame médico e tudo mais, tá tudo ok, isso diminui o risco de acontecer alguma coisa. Mas não garante que não vá acontecer, né? Se você for ver quantas pessoas fazem provas, imagina aqui, você falou assim, a gente tem uma prova toda semana, e estão participando lá 15, 20 mil pessoas. São 20 mil pessoas correndo 50 semanas no ano, vai dar um número monstruoso de pessoas que fizeram uma atividade física ao longo do ano ali. E a gente tem alguns casos, 1, 2, 5 casos ali. Se você pensar, óbvio que a gente não quer nenhum, mas se você for pensar no volume de pessoas que estão praticando aquilo ali e que estão se beneficiando de fazer o exercício, os ganhos e o impacto do outro lado no sedentarismo são muito maiores do que as pessoas que correm o risco, entende? Nós estamos conversando com o Cris Parente, que é um especialista em educação física, sobre esse caso que aconteceu no Texas, da brasileira morta durante uma prova de Ironman. Ô Cris, o corpo, durante a prova, dá sinais de que pode pifar ali? Quer dizer, tem alguma coisa que a gente pode identificar no meio da prova para falar, não, tenho que parar aqui?
Sabino, isso é um ponto importante, né? Quando o corpo da gente, normalmente, ele dá alguns avisos, né? E para a maioria, eu diria que para 95% dos casos ali, a gente consegue perceber alguns detalhes, algumas coisas que podem indicar que a gente deve seguir ou não seguir, interromper ou procurar uma ajuda. Para alguns casos, para uns 5% dos casos, às vezes não acontece nada e simplesmente liga e é um mal súbito, que a gente chama da tal da morte súbita, né? É uma falha genética, o coração vai parar e a pessoa falece naquele momento. Os atletas têm uma outra questão, né? Para quem vai trabalhar no alto desempenho, eles estão muito acostumados com a dor, com a fadiga, com o cansaço. Eles têm um nível de concentração e de foco e de motivação muito mais alto do que as outras pessoas. Então, além de eles estarem acostumados a suportar os maus sinais, né, os sinais negativos do corpo, eles ainda têm aquela história de eu sou focado, eu vou conseguir, eu tenho determinação e tudo mais, e mesmo que eles estejam se sentindo mal, às vezes eles suportam um estresse acima do que seria um estresse, o aviso do corpo ali, né? Então, isso que você fala é um dado importante, assim. Quando a gente não está se sentindo bem, a ideia toda não é que você não precisa fazer nada, nada disso. Às vezes você tem um mal-estar normal do dia a dia, uma dor de cabeça, ou um cansaço, ou até uma dor nas costas, no braço e tudo mais. Não significa que você precisa parar completamente, mas teu corpo está te avisando de alguma coisa. E aí, se você não passa isso para quem está te acompanhando, para quem está ali do lado, se você não mede com o quanto isso realmente te incomoda ali, ou quanto aquilo é sério e pode te causar algum estresse, se você não fala, para, aqui eu acho que eu estou demais, a chance de você ter uma ocorrência como essa, ela é muito aumentada. Então, para a maioria das vezes, o corpo avisa. Algumas vezes, alguns cenários ali, o cara tá bem e simplesmente vai acontecer, e se ele tivesse sentado em casa, talvez acontecesse. Cris Parente, ao vivo conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Cris, que é personal trainer, e hoje falando sobre a morte da brasileira, não é? Nessa prova do Ironman Texas. A Mara Flávia Araújo, de 38 anos, era triatleta brasileira, não é? E o corpo vai passar por uma autópsia nessa segunda-feira nos Estados Unidos. Essa informação foi confirmada pela irmã, pela Melissa Araújo. A prova não era uma novidade, não é? Para Mara, ela já há 10 anos que praticava, fazia, não é, essa modalidade. Ela que iniciou a carreira, ela era jornalista também, não é? Iniciou a carreira na comunicação, ainda na adolescência, trabalhou em rádio, né? Fazia ali boletins para rádio em São Carlos, no interior de São Paulo. Era DJ, era influenciador, adorava comunicação, fez jornalismo por esse motivo, gostava de se comunicar com as pessoas, e depois de alguns problemas de saúde, né? Essa rotina desenfreada, o estresse, ela foi diagnosticada com alguns problemas de saúde, então viu no esporte esse horizonte, né? Essa perspectiva aí. Em 2018 é que se tornou triatleta, fazia natação, fazia ciclismo, fazia corrida, e então já há 10 anos, né? Já há 10 anos que ela vinha antes até vinha trabalhando ali no esporte também, várias modalidades, e infelizmente, não é, faleceu. O corpo foi encontrado a 3 metros de profundidade no lago Woodlands, nos arredores de Houston, durante essa prova do Ironman Texas. Cris, obrigado, viu? Bom feriado para você, obrigado mais uma vez pela atenção com a Bandeirantes. Obrigado a vocês, sempre um prazer, contem comigo, um abraço para todos, para os ouvintes também. Obrigado. Obrigada.